Gênesis capítulo 29, este é o primeiro vídeo, começando no versículo 1. Tendo partido daquele lugar, Jacob dirigiu-se para o país do Oriente. Viu um poço no campo e repousando junto dele 3 rebanhos de ovelha, porque dele, do poço, se dava de beber aos rebanhos. A sua boca estava tapada com uma grande pedra, e era costume só tirarem a pedra depois de estarem reunidos todos os rebanhos. E depois que eles tinham bebido, tornavam-na a colocar sobre a boca do poço. Jacob disse aos pastores: Irmãos, donde sois vós? Eles responderam: de Harã. Lembre-se, Harã é onde mora Labão, né, na Síria, que é o país de origem de Abraão. Abraão veio de Harã, né, na Síria. Eles responderam: de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Disseram: Conhecemos. Está de saúde? Perguntou ele. Está bom, responderam. E até aqui vem Raquel, sua filha, com o seu rebanho. Jacob disse: Ainda é muito dia e ainda não é tempo de se recolherem os rebanhos aos currais. Dai primeiro de beber às ovelhas e depois reconduzi-as ao pasto. Eles responderam: Não o podemos fazer enquanto não estejam juntas todas as ovelhas, e não tiremos a pedra da boca do poço para darmos de beber a todos os rebanhos ao mesmo tempo, conjuntamente. Ainda eles estavam falando quando Raquel chegava com as ovelhas de seu pai. Porque ela pastoreava, com as ovelhas do seu pai, porque ela pastoreava o rebanho. Jacob, tendo-a visto e sabendo que era sua prima, e que as ovelhas eram de Labão, seu tio, tirou a pedra que tapava o poço. Depois de ter dado de beber ao seu rebanho, beijou-a e, levantando a voz, chorou e declarou que era irmão de seu pai e filho de Rebeca. Bom, muito cuidado nessa hora, né? Não é que ele chegou chegando, né? Que ele na balada, chegou lá, já meteu, lascou o beijo na Rebeca. E não. Como se beijava ao reconhecer um parente, né? Tanto é que num versículo... Vai vir o versículo agora, o versículo 13. Deixa eu ler, depois a gente lê mais uma vez, né? O qual, tendo ouvido que tinha chegado Jacob, filho de seu irmão, Labão, né? Correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o muitas vezes e levou para casa. É o mesmo beijo, né? Um beijo de reconhecimento de alguém da sua família, né? Afinal de contas, é alguém próximo a você, digamos assim, o teu clã aumentado, né? Eu tenho uma notinha aqui nessa edição da Bíblia dizendo: como é de costume fazer no Oriente entre parentes próximos, né? E deixa eu ver se tem alguma notinha. Tal costume ainda é praticado entre os beduínos quando... Ah, não, aqui é outra parte. Sim, a notinha aqui é a mesma coisa, ok? Então, só para deixar claro isso. Tendo isso em mente, vamos voltar um pouquinho, né? Jacob, tendo-a visto e sabendo que era sua prima e que as ovelhas eram de Labão, seu tio, tirou a pedra que tapava o poço. Depois de ter dado de beber ao seu rebanho, beijou-a e, levantando a voz, chorou por ter reencontrado a sua família, e declarou que era irmão de seu pai e filho de Rebeca. Ela, correndo, foi noticiá-lo a seu pai, o qual, tendo ouvido que tinha chegado Jacob, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o muitas vezes e levou-o à sua casa. Ouvidos os motivos da sua viagem, respondeu: Tu és meu osso e minha carne. E tendo passado Jacob um mês inteiro com Labão, disse-lhe este: Acaso, porque és meu irmão, me servirás de graça? Dize-me que paga queres. Ora, Labão tinha 2 filhas.
A mais velha chamava-se Lia e a mais nova Raquel. Lia, porém, tinha olhos remelosos, enquanto que Raquel era formosa de rosto e de gentil presença. Achei fantástica essa tradução, tinha os olhos remelosos, então tinha um monte de remela no olho, assim, tinha um tipo de doença no olho, que o olho dela sempre ficava remeloso, né? Não é a tradução na Almeida. Na Almeida vai dizer que ela tem, quer ver? Olhos fracos, se eu não estou enganado. 17. Leia, porém, tinha os olhos tenros. O que não faz muito sentido quando você está lendo aqui, porque tá, tinha duas filhas, né? A mais velha era a Leia e a menor chamava Raquel. A Leia tinha os olhos tenros. Nossa, ela tem os olhos tenros, delicados. Mas Raquel, né? Tem um mas aqui. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, não tá certo, né? Essa própria edição aqui, só que é claro, é porque é uma bíblia de estudo, né? Tem o seguinte, deixa eu achar aqui a notinha para você. Olhos tenros, ou outra possibilidade de tradução, enfermos, ok? Então, olhos enfermos. E aí, enfermos é meio vago, né? Tanto é que eu tenho uma notinha aqui. Olhos tenros ou fracos refere-se ou à visão de Leia ou ao fato de que os seus olhos não eram muito atrativos e lhes faltava brilho, ok? Então essa é a dupla interpretação. Pode ser que ela não via muito bem, o que também fica meio estranho, né? Ah, ela não via muito bem, mas a outra era muito bonita. O que tem uma coisa com a outra, né? Só se fosse cega, a ponto de ser cega. Só que daí enfatizaria uma outra qualidade. A outra conseguia ver como uma águia. Seria algo assim. Então, olhos enfermos, olhos baços e a tradução bem interessante aqui, que é olhos remelentos, né? Então, é bem aceitável. Gostei. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha chamava-se Lia. Na outra tradução eles chamam de Leia, se eu não me engano, né? A gente acabou de ler aqui. Leia. E aqui Lia. Tinha duas filhas, a mais velha chamava Lia e a mais nova Raquel. Lia, porém, tinha os olhos remelosos, enquanto que Raquel era formosa de rosto e de gentil presença. Jacobe, tendo-lhe amor, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão respondeu: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. Jacobe, pois, serviu 7 anos. Vá vendo, se você não conhece a história ainda. Jacobe, pois, serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias pela grandeza do amor que lhe tinha. Mas vai acontecer algo interessante que eu vou deixar assim como suspense, né? Para que você continue a leitura.